E aí, pessoal, bora encarar o gigante? Eu sei, estudar para concurso é uma maratona. E o artigo 5º às vezes parece uma lista telefônica infinita, né? Mas ó, relaxa. A gente vai transformar esse monstro no mapa do tesouro. Nos próximos minutos, vamos passar por cada atalho, cada pegadinha de prova e cada macete que vai garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. A missão de hoje é uma só: dominar o coração da nossa Constituição. Bora desvendar esse segredo juntos? Então se liga no nosso plano de voo de hoje. É tudo estratégico pensado para a prova. Primeiro, a gente começa com a base de tudo, igualdade e legalidade. Depois, a gente mergulha naquelas liberdades do nosso dia a dia, sabe? Na sequência, vamos ver os direitos que são nossa armadura no processo judicial. E aí vem a parte da decoreba pura, crimes e penas com macete e tudo. Depois, a gente aprende a usar nossas armas secretas, os remédios constitucionais. E para fechar com tudo, uma revisão final daquelas para blindar o conhecimento e não deixar escapar nada. Tudo pronto por aí? Então vamos nessa! Beleza, tudo começa aqui, no caput, que é a cabeça do artigo, a mãe de todos os incisos. E logo de cara ele já dá de presente um macete de ouro, sério. Presta atenção nos 5 direitos fundamentais: vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Para não esquecer nunca mais na vida, a gente junta as iniciais e forma o quê? VILPS. Anota isso aí, tatua na mente, porque é o tipo de detalhe bobo que separa quem passa de quem fica para trás. Opa, alerta de pegadinha clássica aqui, pessoal. O texto da lei fala estrangeiros residentes, certo? Pois é, só que na hora da prova, a história é outra. O Supremo, STF, já bateu o martelo sobre isso. Eles entenderam que essa palavrinha, residentes, não é para ser lida ao pé da letra. Na prática, o que vale é o seguinte: os direitos do artigo 5º se aplicam a todo mundo que está em território brasileiro, seja estrangeiro, morando aqui, de férias, a trabalho, não importa. A banca vai tentar derrubar com a letra fria da lei, mas agora ninguém mais cai nessa, combinado? Olha só, o princípio da igualdade é tipo uma moeda com 2 faces. De um lado, a gente tem a igualdade formal. É aquela ideia bonita que está na lei. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ponto. A lei é a mesma para todo mundo. Mas a gente sabe que na vida real a coisa não é tão simples, né? E aí que entra a outra face, a igualdade material. A ideia aqui é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades para buscar um equilíbrio real. Pensa no exemplo da aposentadoria da mulher, que tem regras diferentes. Por quê? Para compensar uma série de desigualdades históricas. Então a ideia é justamente criar algumas diferenças na lei para alcançar a justiça de verdade. Agora, foco total aqui, porque isso aqui despenca em prova e confunde muita gente. É o princípio da legalidade, mas com 2 lógicas totalmente opostas. Para nós, cidadãos comuns, a regra é a liberdade. A gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Simples assim. Se não está proibido, está liberado. Agora, para o gestor público, para o servidor, a lógica é o exato oposto. Ele só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. Se a lei não fala nada, ele não pode fazer. É uma inversão total de raciocínio. Entender isso aqui é resolver metade das questões de direito administrativo. Sério mesmo. Muito bem, vencemos a primeira parte. Agora a gente entra na seção 2 para ver como esses direitos saem do papel e entram na nossa vida de verdade. A gente vai falar daquelas liberdades essenciais do dia a dia. Sabe, do direito de dar uma opinião até a proteção da nossa casa. Vamos falar de liberdade de expressão. Muita gente acha que é terra de ninguém, que pode falar o que quiser. Mas não é bem assim. Tem regras no jogo. Primeiro, pode manifestar o pensamento? Pode, mas não pode ser no anonimato, tem que botar a cara. Sabe por quê? Porque se ofender alguém, a pessoa tem direito de resposta. E aqui, ó, atenção máxima na pegadinha. A Constituição garante o direito de resposta e a indenização. É uma coisa mais a outra. A banca vai com certeza trocar esse e por ou, para dizer que é uma coisa ou outra. Errado. E mais 2 pontos que não dá para esquecer. Censura e tortura são proibidas. E aqui não tem talvez, não tem depende. É proibido e ponto final. Agora, um direito sagrado, a nossa casa. A regra é clara, a casa é asilo inviolável. Ninguém entra sem permissão. Mas, claro, toda regra tem exceção. E é nisso que a prova foca. Vamos lá. Podem entrar a qualquer hora, de dia ou de noite, em 3 situações, com o consentimento de quem mora, em caso de flagrante delito, ou para prestar socorro em caso de desastre. Agora, e a 4ª exceção, a determinação judicial? Ah, aqui mora o perigo. Com ordem do juiz, a polícia só pode entrar durante o dia. A prova vai jurar de pé junto que pode ser a qualquer hora com ordem judicial. Mentira! É só durante o dia.
Sigilo das comunicações. A regra geral é que tudo é sigiloso. Carta, telegrama, dados, tudo inviolável. Só que tem uma exceção, e é a queridinha das bancas, a interceptação das comunicações telefônicas. Mas não é de qualquer jeito, não. Para quebrar o sigilo do telefone, precisa de um combo de requisitos. Se liga. Primeiro, tem que ter ordem de um juiz. Não pode ser delegado, não pode ser promotor. Segundo, o motivo tem que ser ou investigação criminal ou para instrução de um processo penal. Ou seja, não vale para processo civil, para processo administrativo, é só na área criminal. Faltou um desses requisitos, a interceptação é ilegal. Aqui tem dois direitos que o pessoal confunde muito: reunião e associação. Mas tem uma coisa que une os dois, um ponto-chave para a prova. Presta atenção. Nenhum deles precisa de autorização do Estado. Para fazer uma reunião pacífica e sem armas, basta um aviso prévio. É só para organizar o trânsito, a segurança, não é um pedido de permissão. Já para criar uma associação, para fins lícitos, não precisa nem de aviso, é só querer e criar. A banca vai cansar de dizer que precisa de autorização prévia. Não precisa, grava isso. Beleza, vamos avançar. Seção 3 na área. Agora a gente vai falar do nosso arsenal de defesa contra o poder do Estado. São aquelas garantias que entram em campo quando alguém está respondendo a um processo, seja na justiça ou num órgão administrativo. É o nosso kit de sobrevivência constitucional. Um processo justo tem que ter alguns pilares, senão ele desmorona. Primeiro, o juiz natural. O que é isso? Simples. Ninguém pode criar um tribunal do nada só para julgar um caso específico. A gente já tem que saber quem são os juízes competentes antes do problema acontecer. Isso proíbe o tal do tribunal de exceção. Depois, o devido processo legal, que é a garantia mãe de todas. Ninguém perde a liberdade ou seus bens sem um processo justo. E claro, dentro desse processo tem que ter contraditório e ampla defesa, que é o direito de se defender, de argumentar, de produzir provas, e isso vale tanto no processo judicial quanto no administrativo, hein? E para fechar, prova obtida de forma ilegal é lixo, não vale no processo. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Princípio da presunção de inocência. Isso aqui é fundamental. A regra é: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Traduzindo, a pessoa só é oficialmente culpada quando a condenação for definitiva, quando não couber mais nenhum tipo de recurso. Acabaram os recursos? Acabou a discussão. Aí sim a pessoa é considerada culpada. Antes disso, ela é presumidamente inocente. Ponto final. E sobre prisão, a Constituição bota regras bem claras, um passo a passo que tem que ser seguido. Passo 1. Quando alguém pode ser preso, só em duas situações: ou em flagrante delito, pego com a boca na botija, ou por uma ordem escrita e bem fundamentada de um juiz. Não tem o acho. Passo 2. Prenderam a pessoa. E agora? A prisão tem que ser comunicada imediatamente ao juiz e à família do preso. Não é no dia seguinte, é na hora. E o passo 3. Os direitos de quem foi preso. A pessoa tem o direito de ser informada de todos os seus direitos, inclusive o mais famoso, o de ficar calado. E, claro, tem direito à assistência da família e de um advogado. Ok, respira fundo que agora a gente entra na zona da decoreba. É aquela parte que não tem jeito, tem que memorizar mesmo. Mas calma, é aqui que os nossos macetes vão salvar o dia e garantir aqueles pontos que todo mundo briga para conseguir. Bora decifrar os crimes e as penas. Esse quadro aqui vale ouro, pessoal, sério. Vamos organizar a bagunça dos crimes. A gente tem dois grupos, dois mnemônicos, o T3H e a ração. O T3H é tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. A ração é racismo e ação de grupos armados. Beleza. Primeira coisa, todos eles são inafiançáveis, não tem fiança. Agora, a grande diferença, a pegadinha da prova, tá aqui. O grupo da ração é imprescritível, ou seja, não importa quanto tempo passe, o crime não caduca. Já o grupo T3H é insuscetível de graça e anistia, ou seja, não tem perdão do Estado. A prova vai trocar um pelo outro, mas agora ficou fácil. Ração rima com ação, que não prescreve. T3H é o resto, que não tem perdão. Falando em penas, a Constituição também diz o que pode e o que não pode no Brasil. As permitidas a gente já conhece: prisão, multa, perda de bens. Mas o que a prova adora mesmo é cobrar as penas proibidas. Vamos lá, a lista do não pode. Pena de morte. Calma, tem uma única exceção: em caso de guerra declarada. Fora isso, de jeito nenhum. Também não pode ter pena de caráter perpétuo, prisão para a vida toda, nem trabalhos forçados, nem banimento, que é expulsar o brasileiro do país, e, óbvio, nem penas cruéis. Essa lista tem que estar na ponta da língua.
Show! Chegamos agora na caixa de ferramentas do cidadão. São os remédios constitucionais. Pensa neles como as nossas armas para defender nossos direitos quando o poder público pisa na bola, com ato ilegal ou abusivo. Vamos ver agora quando usar cada um deles sem erro. Olha só esse resumo, perfeito para a prova. Vamos lá, jogo rápido. Sua liberdade de ir e vir está em risco? Ameaça de prisão é legal? A arma é o habeas corpus. O governo está negando acesso a uma informação pessoal sua? Ou se recusa a corrigir um dado seu? O caminho é o habeas data. Tem um direito claro que não é nem de locomoção nem de informação sendo violado? Aí entra o mandado de segurança. Um direito seu existe na Constituição, mas não dá para usar porque falta uma lei. A solução é o mandado de injunção. E, por fim, para defender o que é de todo mundo, o patrimônio público, o meio ambiente, qualquer cidadão pode entrar com a ação popular. E se liga, habeas corpus e habeas data são sempre gratuitos. A ação popular também, a não ser que a pessoa tenha agido de má fé. Na hora do aperto da prova, a galera sempre confunde esses três: HC, HD e MS. Então, vamos simplificar de vez. Pensa assim: o problema envolve liberdade de ir e vir, corpo, movimento, é habeas corpus. Não, o problema envolve dados, informação pessoal, é habeas data. Não é nem locomoção nem dado pessoal? Bom, para todo o resto que sobrar, a gente usa o mandado de segurança. Ele é o remédio residual. Pensa nele como a opção para os outros casos. Simples assim, não tem como errar. Ufa! Chegamos na reta final. Agora é a hora da verdade, de consolidar tudo o que a gente viu. Vamos fazer aquela revisão final, passar um pente fino só naqueles pontos que são figurinha carimbada em prova. É o top hits do artigo 5º. Concentração total agora para garantir que nada escape. Bora para a revisão relâmpago, as top 5 pegadinhas. Primeira, estrangeiros residentes. Esquece. Vale para todo mundo em território nacional. Segunda, autorização para reunião ou associação? Nenhuma precisa. Não cai nessa. Terceira, ordem do juiz para entrar em casa? Só de dia. Quarta, quando alguém é considerado culpado? Só depois do trânsito em julgado. E quinta, T3H versus ração. Lembra, ração é imprescritível. T3H não tem graça nem anistia. Pronto, esses 5 pontos aqui salvam uma prova inteira. E para fechar com chave de ouro, não vamos esquecer os parágrafos finais. É decoreba rápida. Parágrafo 1º. Direitos fundamentais têm aplicação imediata, não precisa de lei para valer. Parágrafo 2º. A lista de direitos não é fechada, é um rol aberto, exemplificativo. Parágrafo 4º. O Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional. Agora, o campeão de audiência nas provas, o parágrafo 3º. Anota aí o rito mágico. Tratado de Direitos Humanos, votado nas 2 casas do Congresso, em 2 turnos, com aprovação de 3/5. Se passar por tudo isso, ele vale tanto quanto uma emenda à Constituição. Esse rito tem que estar no sangue. É isso, pessoal. Missão cumprida. A gente destrinchou o artigo 5º. Aquele gigante do início da conversa agora virou um mapa conhecido, certo? Então, essa pergunta final é para reflexão. Qual o próximo desafio? Usem essa confiança de ter dominado um tema tão importante para encarar o que vier pela frente. Aprovação é isso, uma construção, um passo de cada vez, um artigo de cada vez. Parabéns pela dedicação. Agora é continuar firme que a vaga vem. Até a próxima.